Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. No programa de hoje vamos falar sobre a importância da inclusão infantil, um tema que ultrapassa os muros da escola e alcança o coração das famílias, das instituições e da sociedade. Incluir é muito mais do que abrir espaço, é acolher, compreender e garantir o pertencimento de cada criança, respeitando suas características e potencialidades. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Nossa convidada é Virna Soares, educadora, escritora e palestrante, que também traz em sua trajetória pessoal a vivência da inclusão. Com uma história inspiradora e uma atuação marcada pela sensibilidade, pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência, ela vai nos ajudar a compreender como construir uma sociedade verdadeiramente inclusiva, começando pela infância. Virna, por favor. Seja muito bem-vinda ao nosso Família na Real. Um prazer imenso ter você aqui. Prazer todo meu. Me ajude aqui. Com certeza. Prazer imenso, uma alegria. Trouxe um presentinho para você. Muito obrigada, muito obrigada. Esse presente vale ouro. Vamos já conversar sobre ele aqui. Você vê que eu pedi ajuda para você. Um dos meus primeiros aprendizados como pessoa com deficiência, pedir ajuda. Que bom, pois a gente vai conversar sobre esse tema que é tão sensível, né, para você e para as pessoas também que convivem com pessoas com deficiência. E primeiramente eu queria agradecer de todo o coração pela sua disponibilidade, por você estar aqui no Família, esse mês de outubro que a gente tem trazido aí temas relacionados à criança e nada mais tão significativo e representativo para nós do Família conversar sobre a inclusão infantil. Então, eu te agradeço de coração. Vai ter um prazer. Então, Virna, a gente vai começar um pouco falando sobre inclusão. Como é que essa inclusão acontece de fato? Olha, a inclusão, ela acontece de fato quando qualquer pessoa diferente, com características diferentes, seja ela pessoa com deficiência, seja ela um neurodivergente, seja ela uma pessoa com necessidades especiais, essa pessoa, ela se integra a um grupo, mas o fato dela estar fisicamente nesse grupo não nos diz que ela foi incluída. O que nos diz que ela foi incluída é quando ela se sente pertencente a esse grupo, quando ela é acolhida de tal forma que a ela eles dão condições para que ela se desenvolva, para que ela aprenda nas suas questões sociais, cognitivas e psicológicas. Sim. Então, quando ela sente que as características dela são respeitadas por esse grupo, consideradas, e tudo acontece de acordo com as características diferentes que ela tem, aí sim ela é incluída. Virna, e eu quis iniciar para você falar um pouco de inclusão, exatamente para o nosso telespectador entender esse contexto. E agora eu queria que você falasse um pouco da sua história. Como a gente observa, a Virna ela tem deficiência visual, deve ter passado, com certeza, por muitos desafios ao longo da sua vida. Então eu queria que você contasse se foi desde que você nasceu, o que você já enfrentou e também onde você chegou até hoje, que certamente vai servir de inspiração, né? E principalmente trazendo nesse contexto de inclusão que a gente quer trazer aqui para a família. Olha, na verdade, eu nasci cega. Eu nasci com catarata congênita e aos 8 meses foi descoberto e eu fiz minha primeira cirurgia de catarata, mas só que aos 2 anos de idade eu tive que fazer a minha segunda cirurgia. A partir daí eu passei a enxergar com um grau de 22,5 e os médicos diziam que eu não teria condições de estudar, mas só que minha mãe, como toda mãe atípica, ela luta pelo seu filho com todas as forças. Sim. E ela foi me colocando no jardim de infância. Eu fui tendo as minhas primeiras experiências psicossociais. Só que aos 6 anos, quando ela foi me colocar na
no ensino formal, no fundamental, eles não me aceitaram. Foi a minha primeira experiência de exclusão. Tinha que me alfabetizar primeiro. Minha mãe era semi-analfabeta e ela procurou ajuda de uma professora que era vizinha nossa, e a professora a orientou e ali aos poucos ela foi me alfabetizando. Só então fui aceita na escola. Passei 5 anos seguidos sendo aprovada, mas sem ser incluída. Eu não era percebida. Eu tinha poucos amigos, eu sofria bullying, as professoras faziam de conta que eu estava aprendendo, elas não davam atenção para mim e eu ia sendo aprovada. Sim. Aos 11 anos, eu tive a minha primeira experiência inclusiva com o professor de matemática, onde ele escrevia as palavras em letras maiores e o ritmo era no meu ritmo e não no ritmo da sala. Então, ali, a partir dali, eu entendi o que era inclusão. E eu tive as minhas primeiras 2 amigas de verdade. E você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos. 11 anos. Mas só aos 14 anos eu aprendi a escrever sem engolir sílabas e letras, porque eu também tenho nistagmo. Eu já tinha um nistagmo. O nistagmo é o movimento involuntário dos olhos, então eu não controlava. Por isso, quando eu escrevia, eu engolia sílabas e letras. Como que eu ia fazer o 2º grau desse jeito? Eu encontrei uma professora de português. Como que ela me incluiu? Depois do horário que acabava as aulas, ela ficava comigo e ela me ensinou uma técnica de escrever, de focar na palavra e falar em voz alta e escrevendo aquilo. Eu ia acelerando o processo mentalmente e ali eu fui aprendendo a escrever palavras, frases e finalmente um texto. Cheguei ao 2º grau, me destaquei. Sempre fui uma pessoa muito disciplinada e eu carregava comigo a responsabilidade de mostrar para o mundo que eu seria capaz. Sabe, porque a pessoa com deficiência, ela sofre tanta discriminação e no meu caso, depois a gente vai falar da infância, Sim. No meu caso, eu vivi escravizada a vida inteira dentro de mim com a ideia de que eu tinha que provar para o mundo que eu era capaz. Porque eu ouvia desde criança que eu não era capaz. Entende? E aí, só minha mãe dizia que eu era capaz. Eu acho que esse sentimento de superação é quase inerente à pessoa, não é, Virna? Nessa condição. E por isso que dizem sempre que na vida a gente sempre encontra anjos para nos ajudar. E que bom que você encontrou essa professora que pôde lhe ajudar e contribuir para a sua evolução, para o seu avanço. Se não fosse ela, eu não teria conseguido. Olha, gente, professores salvam vidas, transformam vidas. E aí continue, Virna, você... E aí eu fiz o 2º grau, aí eu disse assim, para mim, eu vou estudar pedagogia. Porque já naquele momento eu já via que eu tinha que fazer história, que eu tinha que modificar a educação, que eu tinha que participar daquilo, pelo meu processo de exclusão ter sido tão forte. Aí eu fui estudar pedagogia, aí me formei, estudei supervisão escolar, eu me especializei em psicopedagogia só. Você fez na Federal? Na Federal. Do Piauí. Isso, e a psicopedagogia eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. E aí, aos 34 anos, eu tive que me afastar, porque veio o glaucoma. O glaucoma veio com toda força, fui perdendo o campo visual, foi diminuindo e surgiram umas dores de cabeça que eu sentia que irradiavam para os olhos. E essas dores eram tão fortes que eu passei 5 anos numa cama praticamente. Nossa, Virna. E aí eu tive que me afastar do trabalho. Sim. Rompi minha carreira e minha mãe faleceu, que era o meu suporte. Você tinha eu entrei eu tinha 34 anos. Sim. Entrei numa depressão profunda. E aí muitas coisas aconteceram na minha vida. O meu irmão que me amava muito também faleceu. E só que eu encontrei, eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu sempre tive médicos, oftalmologistas incríveis e um psiquiatra maravilhoso. E nós juntos descobrimos a combinação de 8 comprimidos que me fizeram eu voltar para a vida
E eu encontrei um psicólogo, eu fiz várias terapias, passei por 5 psicólogos diferentes. Mas eu encontrei um psicólogo que há 2 anos atrás revolucionou minha vida, minha mente. Porque a liberdade da gente está na nossa mente. Com certeza. E a partir daí, porque até os 54 anos, Sim. na verdade, eu resisti. Eu fui resistente a todo o processo de exclusão que eu sofri. Como a maior parte das pessoas com deficiência, elas fazem. Mas superação só há 2 anos. Foi quando eu passei a me conhecer, a entender todos os abusos psicológicos que eu passei da infância até a adolescência e que explodiram na fase adulta, sabe? Sim. Porque, como o Rubem Alves diz, nós somos o que mora dentro da gente. Incrível a sua história. E na infância, até quero te colocar que do 0 aos 7 anos, os nossos neurônios, eles estão em formação, é uma potência enorme de formação. Então, a criança, ela absorve muitas experiências, tanto sensório-motoras, como através da fala, do que é verbalizado para ela, das atitudes do pai, da mãe. Determinante esse período, né? É determinante, ela vai absorvendo. E se ela, assim como ela absorve experiências positivas, ela também vai absorver experiências negativas. Sim. Então, é nesse momento, especialmente dos 0 aos 7 anos, que nós adquirimos os primeiros traumas psicológicos. E no meu caso, foram traumas psicológicos complexos. Porque eu fui vítima de exclusão de quem deveria cuidar e me incluir, que é a família. Porque a família são os pais, são os nossos primeiros cuidadores e educadores. Sim. E a família colateral também, que corresponde a avós, tios, primos. Então, eu cresci ouvindo falas como: você só presta para dar trabalho, você nunca vai conseguir um lugar na sociedade, você nunca vai conseguir casar porque você é feia. Então, foram muitas falas que me geraram traumas psicológicos profundos. E foi num espaço de tempo muito grande. Ou seja, além de você ter que lidar com a sua limitação ali por conta da visão, ainda tinha que passar por tudo isso de pessoas do seu núcleo familiar, não é isso? Isso, e que foi se estendendo. E o engraçado, o interessante é que... Fora sua mãe, como você disse, né? Fora minha mãe. Isso. É a chamada ideologia capacitista. Uhum. Toda família, a família brasileira, ela sofre. Porque que ela idealiza, quando um pai, um casal, ele vai querer ter filhos, ele idealiza um filho perfeito. Isso. Certo? Então, é um choque muito grande para eles quando eles recebem um diagnóstico de que seu filho é uma pessoa com deficiência, de que seu filho é um neurodivergente, de que ele terá necessidades especiais. Sim. Entende? Ele já é vítima, essa família, porque todo pai, toda mãe é um ser humano que também tem seus traumas da educação que teve. Exatamente. E que também é envolvido por uma ideologia capacitista de padrões, que é a ideologia que fundamenta, infelizmente, o nosso Brasil. E que muitas vezes, Virna, a gente hoje tem acesso a muitas informações, a um tratamento ou uma terapia, como você teve, que foi determinante nesse autoconhecimento e nessa forma como você hoje lida com tudo isso. Mas os nossos pais, eu tiro pelos meus, eu converso muito, tudo que eles passaram e viveram, o que eles trouxeram, repetiram padrões com a gente ao longo da vida, eles não tiveram isso. Então é por isso que a gente tem que aprender a perdoar, né? Muitas coisas que os nossos pais fizeram que talvez ali a gente diga, poxa, como é que é possível? Mas é aquilo que eles tinham naquele momento, que eles podiam oferecer. Era o melhor que eles podiam para oferecer. Exatamente. Mas a verdade, Rosa, é que isso tudo te leva a criança a ter uma baixa autoestima. Isso. Quando ela se torna um adulto, ela tem baixa autoestima, ela tem problemas na interação social, ela tem ansiedade, ela tem depressão, ela tem
dificuldade em regular suas próprias emoções, em definir termos de relação com outras pessoas, com outros adultos. São prejuízos incalculáveis. São prejuízos incalculáveis. De ordem física, emocional, que podem perdurar a vida toda, que podem ter impactos ali na vida adulta ou antes. Então, realmente... E saúde mental no nosso país infelizmente, algo que nem todas as pessoas podem, têm acesso. Né? Isso. Eu tenho, porque eu tenho um plano de saúde particular, e quem não tem? Né? Hoje a gente tem até assim, serviços de clínicas, mas realmente a procura é muito grande, a demanda é muito grande, e acaba que realmente é muito escasso esse serviço. Escasso. Eu digo porque eu estou fazendo psicologia, me formo no ano que vem também, né? Que maravilha. Eu sou da área jurídica, mas eu amo psicologia e descobri esse novo amor na minha vida e estou fazendo. Vina, eu queria conversar com você agora sobre espaços. Quais são os espaços em que a inclusão infantil ela deve acontecer? A gente ouve por muitas vezes dizer, olha, isso é responsabilidade da escola, isso é da família. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como uma estudiosa e como uma pessoa que vivenciou isso pessoalmente. Olha, os espaços basicamente são 3. Primeiro, familiar, onde os pais, eles recebem aquela notícia e eles passam por aquele processo de negação, depois de raiva, depois de uma tristeza, e depois eles vão aceitando o processo e vão conhecendo e vão racionalmente entendendo quem é o filho dele, qual é o diagnóstico, e ali ele comunica. A criança vai crescendo e ela vai sendo comunicada de quem ela é, quais as características que ela tem, como ela deve se relacionar com o ambiente, como ela deve explorar, o que é que ela deve dizer para os amiguinhos dela, para as pessoas que convivem com ela, como que os amiguinhos dela devem se relacionar com ela. Nisso a minha mãe foi assim, muito sábia. Ela me dizia que o mundo era perigoso, mas que eu não podia deixar de viver, que eu podia cair, mas eu podia levantar, que se eu me machucasse muito eu pedia ajuda de um adulto, que eu fosse cuidadosa, então que eu era diferente, mas que as minhas diferenças, as minhas características diferentes não me diminuíam, que eu não parasse de brincar, não deixasse de participar de nenhuma brincadeira. Para você ter ideia. Que incrível sua mãe. Porque na verdade, incluir, quando a família ela te inclui, ela também te orienta a você viver e saber se inserir naquele mundo de uma maneira que não seja uma maneira super protetora, que você tenha coragem de fazer. Por exemplo, eu não sei se você conhece aquela brincadeira do queima. Demais, brinquei muito. Pois é. Então eu brinquei do queima. Como que eu iria brincar do queima? É verdade. Não é isso? Aí eu disse, mamãe, eu quero brincar. Aí ela disse assim, mas essas meninas tacarem a bola no teu rosto. Sim. Aí a mamãe disse assim, não, tu vai para lá e diz para elas que é para jogar a bola do pescoço para baixo. E aí eu cheguei lá, porque minha mãe não resolvia as coisas por mim. Sim. E aí eu cheguei lá e dizia, a mamãe disse que era para vocês jogar a bola só do pescoço para baixo. E eu brinquei. Ou seja, você realmente, ela respeitava, né, a sua condição, a sua opinião, e isso nunca foi uma limitação para que você tivesse uma vida normal, normal, que eu digo, dentro das suas limitações, e todos nós temos, né? O seu é na visão, mas nós temos todas limitações. E todas as vezes que eu caía, porque eu tenho fraturas, eu tenho torções, e eu sempre caio, ando caindo por aí, justamente porque eu tenho coragem de me locomover. De enfrentar, eu tenho coragem, entendeu? E faz parte da minha vida, das minhas características como pessoa com deficiência. Já a escola é outro espaço.
né? A escola, ela é um espaço que hoje, a escola ela ainda está em construção, a inclusão da escola, porque ela precisa saber como desenvolver o plano de educacional individualizado. Ainda deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. E eu acho que o maior pecado que a escola está cometendo é assim, são turmas com uma quantidade de pessoas muito numerosa, assim, deveria ser turmas de 25 alunos. Certo? Porque tem turmas hoje que tem 10 pessoas, entre essas 10 crianças ou 10 pessoas, tem neurodivergentes, tem pessoas com deficiência, com síndromes. Então, o ideal é que seja 25 alunos por turma. Então, já começa. E a escola, ela também tem essa dificuldade com relação à comunicação. Existe uma coisa que eu expresso muito, que eu defendo muito nas minhas palestras, comunicação sensível, que é quando toda a equipe ou quando toda a família se reúne, vamos conversar sobre o processo, o que está acontecendo de certo, o que está acontecendo de errado, o que nós precisamos modificar, qual vai ser a função de cada um, o papel específico e qual a função generalizada de todos em função daquelas pessoas que têm as necessidades especiais. E a questão também da capacitação, não é, Virna? A capacitação continuada. A gente até vê algumas escolas com turmas menores hoje, 15, 20, mas não tem a capacitação necessária dos profissionais. É outra coisa. E o que eu vejo assim mesmo, que eu vejo muitas mães, né, colegas minhas que são mães atípicas, elas falam isso. Que existe essa dificuldade da escola se adequar. Não é isso? Exatamente. E é um custo muito alto, né? Você nem sempre querem investir. Nem sempre querem investir, porque é um custo altíssimo você capacitar professor. Tem que capacitar a equipe inteira. É o professor, é o profissional de apoio dentro da sala, são a equipe multidisciplinar, a coordenação. Quer dizer, é um custo alto. Exatamente. E há de se considerar tudo isso na realidade que nós estamos vivendo, né? Exatamente. Virna, a gente volta já já, a gente vai para um rápido intervalo. Então, a gente volta já já, eu espero você. Voltamos com Família na Real, hoje tratando sobre inclusão infantil, um tema que vai muito além dos muros da escola. Aqui comigo a educadora, escritora e palestrante Virna Soares. Muito obrigada mais uma vez, Virna, por estar aqui no Família na Real. Seja sempre muito bem-vinda. O nosso bate-papo está incrível. Eu tenho certeza que o nosso telespectador está aí aprendendo muitas coisas e a sua história de vida. No primeiro bloco a gente conversou um pouco aqui sobre a história pessoal da Virna e realmente nos traz e nos acrescenta muita coisa. E aí, Virna, eu queria que a gente continuasse o nosso bate-papo em relação agora à sociedade. A gente falou desses diversos espaços de inclusão infantil, falamos um pouco da família, da escola e agora eu queria falar da sociedade que tem aí um papel fundamental nisso tudo. A sociedade, como um todo, a inclusão social é algo muito, muito complexo, porque a sociedade, especificamente a sociedade brasileira, ela foi construída por uma ideologia estrutural de padrões. Então, existe o padrão de estético, existe o padrão cognitivo, existe o padrão afetivo, existe o padrão de felicidade. Então, hoje, se você se afasta do padrão, você não se encaixa nele, você fica à margem, você começa a ficar invisível, certo? Naturalmente, você passa a não participar daquilo que a sociedade considera ser o que deve ser validado. Entendeu? Então, você passa a ser excluído, a ser rotulado, a ser discriminado. E, por exemplo, no meu livro, né, quando o tema que eu uso, Olhos que Vencem, é justamente por isso. É porque você tem que vencer a discriminação social todos os dias.
Nós vemos casos e casos aí de crianças neurodivergentes, de pais atípicos, em diferentes situações, de pessoas com necessidades especiais. E como eu sofro discriminação o tempo inteiro. Risos, zombarias, aeroporto, se eu entrar na fila para preferencial, eu sou agredida verbalmente. Mas hoje eu tenho um kit inclusão, meu kitzinho, né? Que eu tenho meu colarzinho de girassol, eu tenho o meu laudo, eu tenho minha identidade com o meu laudo, minha carteirinha da CEP, que é para eu me resguardar, né? Para você ver como a sociedade não está disposta a te aceitar. Entendeu? Virna, eu estou aqui com o meu presente lindo que eu ganhei, te agradeço de coração e queria falar um pouco aqui, você vai lançar o livro dia 25 de outubro, Café 4 Estações, eu não sei se eu consegue aqui dar um zoom aqui na gente, mas Olhos que Vencem, Consciência Inclusiva, a pessoa com deficiência não precisa pedir permissão para existir, que lindo, hein? Porque a gente tem a sensação de que todo dia a gente está pedindo para fazer parte da sociedade, entende? Nós, pessoas com deficiência, a gente sente isso vez por outra quando a gente é discriminado, sabe? Estou mostrando aqui o seu livro. E nós temos sensações, sabe? Sim. Essas sensações só nós com deficiência. Eu sempre falo isso para o meu psicólogo, né? Eu digo, doutor Elton, algo que eu tento te passar essa sensação, mas vai ser impossível você entender, porque você não tem deficiência, né? Mas eu te digo bem que uma coisa, por exemplo, a nossa sociedade, ela é tão capacitista. Quando eu coloco consciência inclusiva, é isso, que nas minhas palestras eu procuro disseminar a consciência inclusiva, que é aquilo que desconstrói o capacitismo, que desconstrói a ideologia de padrões, entende? Quanto mais nós desconstruirmos a ideologia de padrões, mais nós teremos espaço para mostrar a nossa identidade. E eu digo nós, como nós todos que estamos aqui, a nossa essência, aquilo que caracteriza eu, você, ele, como você é, as tuas preferências, as tuas características psicológicas e físicas, e aquilo que tu sente, tu quer, que tu espera da vida, a tua identidade, a tua digital psicológica, certo? A tua digital física, aquilo que te afasta do que é o padrão e te aproxima e que te faz você se vestir de si mesma. Entende? Sim. Então o meu objetivo, a minha luta, o meu propósito de vida hoje é disseminar essa consciência inclusiva que a sociedade, infelizmente, ainda não está em construção. Por exemplo, a família, ela vivencia processos de luto. Meu pai, ele vivenciou um luto de 18 anos. O meu pai, ele só veio descobrir eu enquanto uma pessoa capaz quando eu passei no vestibular. 18 anos. Ele não pagava meus estudos, que pagava era minha mãe. Inclusive, sobre isso que eu queria lhe perguntar, Virna, que processos internos ali acontecem com a família quando descobre que tem um filho atípico? A família, eu quero que você ela nunca está preparada. Que você vivenciou realmente na pele, inclusive como você falou do seu pai. Primeiro, ela passa o luto é assim, ela passa pela negação. Certo. Será mesmo que meu filho tem esse diagnóstico? Não. Duvida dos médicos. Duvida, passa por vários médicos, até... Aí, quando todos os médicos dizem, olha, o diagnóstico do seu filho é esse. Aí ela entende assim, aí ela começa a ficar com raiva. Por que comigo? Por que com meu filho? Poderia ser com qualquer outra família, mas por que com o meu? Tem tanta gente que tem meu filho saudável, por que com o meu? Tem gente, né, Virna, que diz até assim, é castigo, o que é que eu fiz? Isso, o que é que eu fiz para merecer isso? Exato. Às vezes diz assim, eu sou uma pessoa tão boa, mas por quê? Por que minha família, o que aconteceu, o que é que eu fiz? O que eu fiz de errado? Aí depois, Rosa, entra naquela fase da depressão, da tristeza, sabe?
Aí quando ela se esgota de tanta tristeza, aí ela entra na fase da aceitação. Porque o teu filho está ali, ele está ali. E só quem pode lutar por ele é você. E eu vejo, Virna, é importante dizer, eu vejo como natural esse processo. Porque a gente sabe que não é fácil, não adianta a gente romantizar, porque a gente sabe como, né, como deve ser difícil, eu não tenho esse lugar de fala, mas como deve ser difícil para um pai e uma mãe. Muito doloroso. Aquela sensação de incerteza, poxa, será se eu vou conseguir lidar com isso? Será se eu vou conseguir educar meu filho? Será quantas coisas ele vai passar? Então, assim, a mãe e o pai, a mãe principalmente, que eu digo, ela começa a imaginar como vai ser a vida, como será tudo isso. Porém, eu acho que esse processo, ele tem que ter ali um fim, como você disse. Tem que ter um fim. Quando perdura ao ponto de realmente não aceitar, de a própria família trazer esse preconceito, então essa pessoa realmente precisa de ajuda, né? Precisa. A família de um precisa profissional para saber como lidar, entendeu? Como você disse, o seu pai demorou 18 anos para. E a minha mãe não, minha mãe ela entendeu logo. Isso. A minha mãe com 6 aninhos, no dia que eu fui rejeitada pela escola, que a gente voltou para casa, aí eu olhei para ela e disse assim: mamãe, eu quero morrer. Aí a mãe, que é isso? Você vai estudar, você vai se formar, você vai se tornar independente e você, porque, olha minha filha, quando mamãe morrer, eu acho que, quem é que garante que vai ter alguém para cuidar de você? E eu ouvi isso de criança até a fase adulta, porque a maior preocupação de uma mãe é quando ela fechar os olhos, quem vai cuidar do meu filho? Exatamente. Entende? Sim. E esse processo de luto, ele é natural. Mas ele não pode perdurar por muito tempo. Exato. Porque o teu filho não espera, inclusive um dos capítulos do livro, eu falo, sabe? Tem, no início de cada capítulo tem uma frase minha em que eu coloco: não abandonem seus amores. Sejam eles como são, eles são seus amores. E só vocês serão capazes de lutar por eles, de lutar pelos direitos deles. Eles têm direitos. E eu acho, Virna, que quando eles entenderem que a sua limitação, que eu digo, né, a sua visão, não vai tirar a Virna que ela é, o amor realmente é o meu filho, é aquele meu amor, como você disse, né? Eu acho que tudo fica mais fácil, né, de eles compreenderem. Porque eu acho que passa também isso na cabeça deles, como você disse. O pai quer ter, a mãe, né, um filho, e aí não vem como eles gostariam e tem aquela sensação, aquela frustração. É uma dor tão grande que uma dor. Você Sou mãe de 2. De 2. E é interessante que os pais, eles são tão assim, eles idealizam tanto a vida, eles idealizam o filho que eles vão ter, eles idealizam até a profissão que os filhos vão ter, tudo. Sabe? E a nossa sociedade é tão conservadora, Rosa, que eles idealizam a profissão aí de pequeno. Exatamente. Aí eles idealizam as escolhas afetivas deles, sabe? O nível social que eles querem que os filhos pertençam. Eu tenho um projeto, né, Educar para Ser, em que eu coloco muito isso, que a educação do teu filho está dando certo. Sabe como é que você descobre que a sua educação que você está oferecendo ao teu filho está dando certo? Você sabe como é? Me diga. Quando você olha para o teu filho e você descobre que ele não precisa mais de você, que você é desnecessária, porque você construiu um ser livre, independente, autônomo, capaz de seguir a vida dele em frente. Do bem, tudo. Entendeu? Incrível. Virna, eu queria que você falasse agora em relação a você comunicar para o seu filho que ele é atípico. Eu queria que você me dissesse assim, qual é a sua opinião, como é que os pais devem contar isso para os filhos, como é que, bom, né, em algumas situações ele já nasce ali sabendo que é como você, que foi de nascença, né, da sua cegueira, mas tem situações que não, que eles precisam contar, não é? Olha, descobri isso, aquilo, como é que seria? Em qualquer situação, Rosa, é preciso contar, sabe? Você, desde o início, ele sabe, ele vai entendendo que ele é diferente. Então, o pai e a mãe, ele precisa contar, olha, você tem características diferentes.
mas você é igual ao seu amiguinho, você só tem características diferentes, mas você pode brincar com ele, você pode viver o que ele vive junto com ele, você pode conversar com ele, você vai mostrando, você pode fazer as coisas, você descobre qual é o jeito de você brincar, você não vai deixar de brincar. Como sua mãe fez com Isso, você. Exatamente, é uma comunicação natural. Sim. Mas aí você vai comunicando, você vai ajudando ele a descobrir quais as formas, dependendo da deficiência dele, quais as limitações ou as possibilidades, ele vai descobrindo quais são as possibilidades que ele tem de explorar o mundo. E tem que estar preparado e fortalecido, não é, Vina? Exatamente. Porque você citou aí e não vezes... superproteger. Exato, você citou quantas vezes e situações difíceis você enfrentou e ao longo da vida, como você se depara com pessoas ruins, preconceituosas, que você vai estar ali numa situação, a pessoa vai dizer, olha, você não é capaz, saia daqui, você está atrapalhando, você não sabe, não é isso? Quantas vezes você deve ter enfrentado isso e... É aí que eu acho que você tem que se fortalecer. Isso. E a mãe, ela já pensa também nisso, em que o filho vai enfrentar. Mas a mãe, ela tem um papel muito importante nisso, a mãe e o pai. A mãe e o pai. Sim. Porque pai não é apoio, não. Pai é presença. É presença igualzinho a mãe. Pelo menos deveria ser. Deveria ser. Mas, assim... os dois devem comunicar ao filho que ele é diferente, mas que ele é importante para eles dois, ele é importante para a família, ele é valioso para os amigos, ele vai conseguir descobrir formas de como estar aqui no mundo, nas brincadeiras, e aí ele vai crescendo, ele vai descobrindo, por exemplo, minha mãe, e um detalhe, você precisa comunicar para a criança que ela precisa resolver os probleminhas dela sozinha. Sabe que a mamãe e o papai, nem todas as vezes precisam estar com ela para ela resolver. Por exemplo, a mamãe me ensinava a resolver minhas questões com meus amiguinhos, sabe? Sim. E eu resolvia, do meu jeito eu resolvia. Importantíssima essa independência. Eu sou uma pessoa independente por isso. Nota-se. Eu sou uma pessoa de personalidade forte, graças a Deus. Eu sei pedir. Eu tenho uma personalidade de... A minha irmã, ela é muito tímida, né? E aí ela é tímida e ela não consegue pedir. Eu já vou logo pedindo. Sim. Entendeu? Mas eu aprendi uma coisa primeiro do que pedir: arriscar. E quando ela me ensinou a arriscar, ela me ensinou a ter coragem. Porque coragem é fazer mesmo sentindo medo. É aquela história, Vina. O não a gente já tem. É isso? Mas é um erro que os pais que têm pessoas com necessidades especiais têm de superproteger. E aqui eu deixo essa mensagem: não superprotejam, porque um dia vocês não estarão aqui. Como minha mãe já se foi. Sim. Entende? Sem dúvida. Foi importantíssima, assim, a forma que a sua mãe lhe educou nesse sentido. Na verdade, ela lhe educou como uma criança e uma adolescente corajosa. Corajosa. Realmente. Então, conversando com você, Vina, a gente já sente que você é destemida, que você enfrenta e, como você disse, vai com medo. Vou com medo. É assim. Arrisca. Eu tive meus momentos de fragilidades. Por quê, Rosa? Não, porque eu tive traumas psicológicos complexos, justamente por conta da exclusão, da ideologia capacitista que os meus pais, os meus familiares foram envolvidos e que aquilo não tinha solução. Traumatiza para sempre. Mas hoje, graças a Deus, com esses 2 anos de terapia, hoje eu tenho 2 anos de vida. Pois é, você buscou uma terapia que foi determinante para a sua forma de lidar com isso, porque na vida acontecem muitas coisas difíceis, né? A vida nem sempre é justa, ela não é fácil, mas as situações vão acontecendo e a gente precisa dizer o que eu vou fazer com isso. Porque a gente primeiro vai a gente tem que ser resistente. Resistente, resiliente. E depois a gente vai sendo resiliente, a gente vai superando e aí vai. Não, sua história é incrível. Virna, eu queria que você tem falado muito aqui nesse termo capacitismo. Você podia explicar um pouco para o nosso telespectador, que certamente já ouviu falar, mas pode ser que ele não saiba o que é. O capacitismo é quando você
pelas características que você tem, que te limitam em alguma situação, ou que essas características que são diferentes fazem com que você descubra uma maneira diferente de existir e que essa característica é muito diferente da maioria das pessoas, a sociedade ela decide que você não é capaz de acompanhar o nível cognitivo, o nível de conhecimento, você não é capaz de ter uma função, de exercer um papel na sociedade, de ter uma profissão. Sim. Isso é capacitismo. Ou então, seja, a pessoa trata você como se fosse uma pessoa incapaz, inválida. Por exemplo, vezes. Assim, Paulo Freire dizia uma coisa, não existe saber é saber, não existe mais saber ou menos saber. Saber é saber. Porque se eu tenho minhas características que me impedem de executar uma atividade, que você pode, de desenvolver uma habilidade, que você pode desenvolver, isso não significa que eu sou uma pessoa incapaz. E outra, viu, eu acho tão importante esse diálogo nosso, Virna, porque tem algumas pessoas que, de forma inconsciente, involuntária e até sem intenção, acabam praticando capacitismo por desconhecimento mesmo, não saber como lidar com a situação. Uhum. Então, a gente tem na Defensoria um núcleo do idoso e da pessoa com deficiência. E as minhas colegas defensoras, elas dizem que os acompanhantes dessas pessoas, muitas vezes, eles estão lá com ela e as pessoas que estão ali ao redor tratam a pessoa como se ela não existisse, se referem ali ao acompanhante, né? Olha, você... Aí a pessoa já decide que ela não vai conseguir resolver. Não vai resolver, não vai responder, aí ela vai e diz, olha, eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou entendendo, entendeu? Então, você pode até exemplificar melhor situações de capacitismo que às vezes a gente comete porque não sabe, por desconhecimento. Olha, meus parentes colaterais, o meu pai, ele sempre dizia que eu nunca ia conseguir passar no vestibular, ter uma profissão. E eu consegui. Sim. Entende? Por exemplo, as pessoas criticam muito os neurodivergentes, né? Os neurodivergentes, eles só têm cérebros diferentes. Mas eles têm habilidades. Um dia desse eu vi na internet um tocando piano com o pé. É demais. Com duas mãos. Eu já vi também. Aí eu disse, Jesus, eu jamais conseguiria fazer isso. Conseguiria. Eu tenho um médico, amigo meu, que ele tem doutorado, ele pilota avião, ele pilota lanchas, tudo ele aprende. Aí ele disse para mim, Virna, mas eu não consigo aprender um instrumento musical, tocar um instrumento musical. E o meu filho sabe não sei quantos instrumentos musicais. Eu disse assim, mas que ousadia sua, você quer que o seu cérebro seja perfeito. Não é. O seu cérebro não nasceu para aprender instrumentos musicais. Exato. E tem até aquela questão, Virna, que eu ouço muito falar e eu acho que você pode... Eu acho que é verdade, faz todo sentido. Você, por exemplo, que tem, né? Você hoje não enxerga nada ou enxerga um pouco? Eu enxergo 15%. Enxerga 15%. Então, naturalmente, você vai desenvolver a audição de uma forma muito maior, olfato, ou seja, outros sentidos, já que o olho, você, né, a visão, desculpa, não faz sentido isso? Faz. Por exemplo, a minha irmã fica encucada. Se eu estou numa festa, eu estou aqui na mesa, conversando com a pessoa, pois ao mesmo tempo eu sei o que está acontecendo na outra mesa, que está conversando. Eu estou ouvindo, conversando com a pessoa e ouvindo o que está lá. Ou seja, nós todos, nós temos habilidades e temos vulnerabilidades e temos... eu acho que a gente tem que potencializar o que a gente faz de bem e faz de bom, não é isso? Existe uma socióloga australiana, Judy Singer, que ela cunhou o termo neurodiversidade, em que ela diz que não existe no planeta uma mente igual à outra. Não. Não existe um cérebro igual a outro. O ser humano é único. É único, é nossa digital. Verdade. Então, provavelmente, você que não é pessoa com deficiência, com certeza eu tenho habilidades
que você jamais desenvolverá. É verdade. Entende? Como você tem habilidades que eu também provavelmente não conseguirei desenvolver. Então é isso que as pessoas têm que entender. Exatamente. Sabe acolher as diferenças, e que bom. Todo mundo. Se o mundo fosse igual, não teria graça, não é? Todo mundo tem o direito e tem a possibilidade de exercer um papel na sociedade. E até aquelas pessoas que têm um comprometimento muito grande cerebral, sim, elas têm o direito à saúde e à qualidade de vida. E elas também têm sensações, elas também interagem com o meio. Olha, a gente vê casos de pessoas inteligentíssimas. Vê aí, você citou exemplos desse rapaz, né, que você viu na internet. Veja só aquela Olimpíada, Paralimpíada. Você vê atletas, eu sou atleta, então eu realmente assisto e gosto. Mas veja só o que eles são capazes de fazer naquela Paralimpíada. A gente fica impressionada. Né? Vina, a gente continua já já o nosso bate-papo, tá bom? Vamos agora para mais um intervalo e voltamos já já. O Família na Real está de volta. Hoje eu recebo a educadora, escritora e palestrante Virna Soares para falarmos sobre a importância da inclusão infantil. Mais uma vez, muito obrigada, Virna. O programa está incrível. O nosso bate-papo está assim, fluindo naturalmente e só gratidão de você estar aqui compartilhando os seus conhecimentos, a sua vivência pessoal. E a gente vai continuar aqui e eu vou lhe fazer uma pergunta que realmente é uma pergunta que não quer calar. Será se toda a família está preparada para incluir? Não, ela não está preparada para incluir. Porque quando um casal decide gerar uma vida, ele faz planos, ele sonha com aquele filho, ele idealiza um filho perfeito, um filho que vai lhe proporcionar alegrias, que vai realizar sonhos incríveis. E quando nasce um filho com um diagnóstico atípico, realmente o sonho, né? Ele vive aquele luto, ele nunca está preparado. Agora, existem famílias em que o luto vivencia um luto mais curto e vivencia um luto mais prolongado. Mas preparado, não. Nós sempre estamos imaginando na nossa mente um caminho mais fácil, realizar sonhos, mas eu acredito que nós não viemos aqui só para realizar sonhos. E eu acho que essas famílias que estão com seus filhos atípicos, elas com o tempo elas descobrem que elas estão aqui para aprender, para evoluir. E é o que acontece com todos nós no decorrer de nossas vidas. Não é só com essas famílias. Só que elas têm a oportunidade de aprender de uma maneira diferente. Mas nós estamos aqui para evoluir. Eu acredito que Deus não nos coloca nesse mundo para realizar os nossos sonhos pessoais. Isso seria muito medíocre. É verdade. Nós viemos para aprender, para evoluir como seres humanos, para aprender a nos amar. Cada um em sua profissão, aprender a aliviar a dor do outro. Porque todos nós sentimos dores na nossa vida. E o que a gente observa, Virna, assim, eu vejo depoimentos, principalmente de mães, mas claro, eu acredito que também aconteça com os pais de modo geral, que no início a gente falou aqui sobre esse luto, sobre essa dificuldade da aceitação, ali quando um filho nasce, né, com algum problema, enfim, mas sempre eles dizem, no final ali, depois de passar que já tem 10 anos, 8 anos, varia o tempo. Meu filho foi uma bênção. Como eu aprendo com meu filho todos os dias. Ela vai se construindo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor colocou essa criança na minha vida, que é o que você disse, que é muito além de realizar sonhos, propósitos, missões, aprendizados, não é isso?
ela vai se construindo essa família. Exato. E ela vai se construindo, ela tem a oportunidade de se construir de uma forma muito, muito linda, muito intensa. Isso. E como sua mãe aprende com você também e aprendeu. Da mesma forma que você aprendeu com ela. Então, a sua força, a sua coragem, porque a sua mãe, ela lhe encorajava, mas quem enfrentava tudo e que passava por tudo era você. Então, essa lição de coragem, de superação, de enfrentamento, eu acredito que ela, você deu aula. E é isso. Virna, eu também queria, a gente ouve muito falar em inclusão, mas será se de fato o nosso país está ali preparado, é viável para o nosso país essa inclusão? É viável. Inclusão ele é um processo complexo, desafiador, mas ele é um processo possível, sim. Sabe? É mais assim uma questão de um grande planejamento nacional em termos de como nós vamos organizar as nossas escolas. Qual é a relação entre quantidade de escola e quantidade de crianças que necessitam da inclusão, certo? Fazer um mapeamento. Eu acho que necessita de um mapeamento mais específico, até mesmo para que os governos, o sistema político ofereça políticas públicas mais assertivas para ter-se de acordo com o mapeamento. Também acho que a questão do planejamento familiar, sabe? Acho que o nosso país, ele precisa de campanhas de esclarecimento sobre planejamento familiar, porque hoje não se justifica mais uma família ter 5, 6, 7 crianças. Vivencio todos os dias. Não é isso? É importante. Não, é importantíssimo. Necessário demais. Exatamente. Então, assim, a questão da arquitetura, da acessibilidade arquitetônica também é muito importante. Então, são coisas assim, tipo assim, é fazer o que tem que ser feito. Entende? Mas a gente precisa desse mapeamento. Você sabia que o Brasil, o Piauí, ele é o primeiro colocado em pessoas com deficiências auditivas. O Piauí é o segundo colocado em deficiência visual. E ele é o segundo colocado em deficiência geral. Ou seja, de acordo com a proporção. Sim. Mas é bom que a gente obtenha esses cálculos precisos. Esses números, não é? Os números precisos para que a gente possa fazer políticas públicas de acordo com a quantidade. Exatamente. Entendeu? Virna, e você, como uma profissional de educação, uma pessoa com deficiência visual, como é que você enxerga hoje a sua luta pela inclusão? A gente já está aqui se encaminhando para o final do programa. Hoje a minha luta, ela se dá através das minhas palestras, né? Inclusive, diga como é que as pessoas podem entrar em contato com você. Através do meu Instagram, @VirnaSoaresEscritora. Certo? Então, eu tenho palestras relacionadas à inclusão na escola, inclusão familiar, inclusão empresarial e inclusão social. Então, eu trato de... Maravilha. Porque o objetivo maior é disseminar a consciência inclusiva, porque é ela que desconstrói o capacitismo. Através dos meus vídeos educativos no meu Instagram e do meu livro, contando a minha história. Que maravilha. Então, a gente já vai se encaminhando aqui para o final. A inclusão é um compromisso coletivo, um exercício diário de empatia, respeito e responsabilidade. Quando uma criança é acolhida como sem ser reduzida às suas limitações, todos nós crescemos como sociedade. Que a história da nossa convidada inspire cada família, cada educador e cada cidadão a enxergar a diferença como uma potência e não como uma barreira. Então, Virna, eu queria agradecer imensamente por você estar aqui compartilhando, acima de tudo, a sua história, que é inspiradora, e os seus conhecimentos. Muito obrigada de coração. Seja muito bem-vinda sempre à família. Eu que agradeço. Espero que tenha gostado aqui. Gostei, amei. Que bom. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Até o próximo episódio e que a gente siga juntos, cuidando bem das nossas relações e aprendendo com cada olhar que vence.